Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscreverem-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir e também a compartilhar as nossas reflexões. E o tema da nossa reflexão de hoje é o Kairós da resposta de Deus. E o nosso texto da nossa reflexão está em Números capítulo 17, verso 8. Números 17, verso 8 diz o seguinte: No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi. Tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Meus irmãos, eu já inicio essa nossa reflexão, declarando que tudo vai se restabelecer. Tudo vai estar esclarecido e com clareza de Deus. No tempo certo, as coisas irão ser normalizadas. O nosso texto diz no dia seguinte. Às vezes queremos que as coisas se resolvam já. Às vezes queremos que as nossas coisas, que as situações que estão vivenciando, se resolvam imediatamente. Mas creia, nada impede o agir de Deus agora, de imediato. Mas eu te convido a crer que no dia seguinte, Deus estará agindo em nosso favor. Vem o Kairós de Deus para a nossa vida. O povo estava mais uma vez reclamando, o povo de Deus, o povo de Israel, estava mais uma vez reclamando com Moisés e Arão. Mas desta vez não foi por falta de pão, desta vez não foi por falta de água, mas sim pela posição ocupada pela escolha de Arão como seu sumo sacerdote. E assim são muitos que convivem conosco. Você pode estar se esforçando, você pode até estar fazendo o máximo por eles, mas o reconhecimento é difícil. Mas há uma classe de pessoas que nunca se encontram por satisfeita. A murmuração sempre está na boca deles e, infelizmente, no meio dos seus corações. Mas a insatisfação desta vez não era por falta de pão. A insatisfação deste povo de Deus, o povo de Israel, eles não estavam insatisfeitos por falta de água, mas pela posição em que Arão ocupava. Meus irmãos, eu aprendo com este texto é que a sua, a minha, a nossa posição, seja ela ocupacional no trabalho, seja ela em meio à sociedade, mesmo sendo ministerial, sempre haverá quem esteja almejando não apenas um cargo, mas sim o que é nosso. Mas o que eles não sabem e não conseguem entender é que não apenas uma coisa, não apenas duas ou algumas coisas na sua, na minha e na nossa vida. Ou seja, todas as coisas, todas posições ou cargos, ou seja, tudo o que nós temos ou tudo que nós conquistamos é e sempre será a presença de Deus na nossa vida. Tudo, meus irmãos, tudo em nós foi Deus quem nos deu. E assim, com este povo achavam que era por causa de Moisés e Arão serem parentes, acusavam Moisés de ter cometido nepotismo, favorecendo seu irmão Arão. Mas na verdade, tudo aquilo era a manifestação de Deus na vida dele. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai manifestar o seu poder na nossa vida. Meus irmãos, e com este texto podemos apresentar mais alguns aprendizados importantes para a nossa vida. O primeiro aprendizado, a nossa primeira lição, está no texto, diz que no dia seguinte. O texto diz, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda, ele viu o cajado de Arão. Como é que é visto pela nossa liderança o nosso cajado, a nossa ferramenta de trabalho, o nosso fruto? Meus irmãos, o cajado, dentre algumas apresentações, ele significa autoridade, ele representa liderança, a sua liderança, ou
eu preciso te dizer que vem comprovação de Deus, vem confirmação de Deus, que foi Deus quem te escolheu. Pessoas terão a confirmação que Deus é na sua vida. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai ser pelo amanhecer, meus irmãos. Vai ser e vem bem cedo que Deus confirmará. E você não vai precisar fazer nada. Todos verão que Deus te escolheu. Vai ser no dia seguinte. Espera um pouquinho mais. A nossa segunda lição, o nosso segundo aprendizado é que Deus, diz o texto, tinha brotado. O texto diz assim, tinha brotado. Os seus frutos, eles irão falar. Os seus frutos irão fazer pessoas pararem de falar e de se levantar, não apenas contra ti, mas contra a sua própria liderança. Através de seus frutos, meus irmãos, verão que você é sim um escolhido de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16 diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Verso 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Meus irmãos, o seu fruto vai fazer diferença. Tinha muitos que te chamavam de falso profeta. Tinha gente até duvidando do seu chamado. Duvidaram da sua capacidade profissional e até duvidaram da sua moral. Mas os teus frutos falarão por você e todos verão que Deus é ou não é na sua vida. Será através do seu trabalho, dos seus resultados, deles que terão a certeza que será confirmado se Deus é ou não é contigo, meus irmãos. Assim, do mesmo jeito como foi com Moisés e Arão. E a nossa terceira lição, nosso terceiro aprendizado com o texto diz, além de amêndoas. Meus irmãos, esperavam apenas brotar. Vai produzir botões, vai florescer, ainda vai além. Vão ser amêndoas e as amêndoas que vão ser dadas vai ser madura. Meus irmãos, no tempo certo, no momento de Deus, Deus fará em você muito mais além do que pensavam e esperavam. Tudo que Deus faz vai muito além do que pedimos e que pensamos. Tudo, meus irmãos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz, Efésios 3, 20 diz assim, afirma que Deus, ele é capaz de fazer muito mais do que o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Nesse versículo é apresentada uma expressão de grandeza e onipotência de Deus. Ele é capaz de realizar coisas além da nossa compreensão ou imaginação. Meus irmãos, vem o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. Meus amados, o nosso Deus realizará coisas além da nossa compreensão em nossas vidas. Isso vai ser no seu ministério, isso vai ser na sua saúde, isso vai ser nas suas finanças, isso vai ser na sua família. Deus tem um extraordinário para realizar na sua vida. E tudo isso para que o bom nome de Deus seja sempre glorificado. Meus irmãos, e assim foi e é com Jesus Cristo. Ele, por seus próprios irmãos e pelo seu povo, foi desacreditado. Apesar de operar grandes sinais, ainda tinha quem não confiasse nele. Nosso sumo sacerdote, Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 3 e 4 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos seus sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, o ferido de Deus e oprimido. Meus amados, o mundo pode até te desprezar, mas os seus frutos comprovam que Deus é contigo. O importante não é agradar o mundo, mas que sempre as nossas atitudes e os nossos frutos agradem a Deus.
Ainda que o mundo não nos reconheça, continue frutificando e glorificando a Deus. Amém? Guarde essa palavra em seu coração, compartilhe ela com sua rede social. E se você ainda não fez, faça agora. E se está afastado do caminho do Senhor, reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus fará maravilhas na sua vida, através da sua vida, em vidas de muitas pessoas. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.